Olá, meu nome é Mariana, eu sou integrante do grupo Tríplice Bacteriana e vou introduzir o tema. Esse aqui é o Emil Adolf von Behring. Ele foi um microbiologista alemão, apesar de ter nascido na Prússia, considerado um dos precursores da microbiologia. Ele foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1901, justamente por seu trabalho com o desenvolvimento de um soro contra a difteria. Por conta disso também, ele foi conhecido como salvador de crianças, justamente pela alta taxa de mortalidade que existia nesse grupo etário que ele pôde evitar. A sua pesquisa, então, pavimentou um caminho para que fosse desenvolvida uma vacina em 1923. E na década de 30 foi criada a DTP, que é a vacina tríplice bacteriana contra a difteria, tétano e coqueluche. E desde os anos 80 ela tem sido utilizada amplamente como imunizante contra essas doenças. Essa aqui é a linha do tempo da tríplice bacteriana no Brasil. Em 92 foi implementado o plano de eliminação do tétano neonatal com a DTP em mulheres de idade fértil. Em 98 ocorreu a substituição da vacina isolada contra o tétano pela vacina dupla bacteriana, que é utilizada até hoje, tipo adulto e tipo infantil também. E nessa vacina contém o toxoide tetânico e o toxoide diftérico na dupla. Em 2002, a vacina tem o surgimento da vacina combinada tetravalente, que é o DTP mais o IB, que protege contra hemofilos influenza tipo B, evitando doenças como meningite, pneumonia. Em 2006, tem-se a eliminação do tétano neonatal como problema de saúde pública no país, segundo a OMS. Em 2012, acontece a introdução da vacina pentavalente, que além de DTP e IB também inclui hepatite B. E em 2014, é introduzida a DTP-A, que protege contra tétano, difteria e coqueluche também, só que apenas para gestantes. Essa aqui é a linha do tempo de uma forma mais dinâmica do que eu acabei de falar. Então, para a produção da DTP, são fabricadas separadamente a vacina de células inteiras de Bordetella pertussis, que é o agente etiológico da coqueluche, e é combinada com toxoide tetânico e diftérico, que são reações da fermentação das bactérias causadoras dessas doenças. Na DT, que é a dupla, tanto infantil quanto adulto, nós temos apenas a composição de toxoides tetânicos e diftéricos. A diferença entre elas é que na adulta nós temos concentrações menores de toxoides diftéricos. Já a DTP-A é acelular, ou seja, ela não é constituída por células inteiras de Bordetella pertussis, mas apenas de proteínas que estão presentes na cápsula dessa bactéria e são altamente purificadas. E ela é combinada com toxoides, mais uma vez, diftérico e tetânico. Quando é possível, deve-se substituir a DTP pela DTP-A, porque suas eficácias são similares, porém, reações adversas da DTP-A é menos frequente e mais leve. Na rede privada, a gente encontra mais a DTP na forma de DTP-A, mas também pode ser encontrada a DTP. Esse preço ele vai variar em torno de R$200 quando ela for monovalente, isolada, só ela. Quando ela é combinada com outras vacinas, outros imunizantes, se tornando tetravalente, pentavalente, esse preço vai ser maior. A rede privada faz uma espécie de, entre muitas aspas, desconto. E pode ser encontrado até uma hexavalente ao preço de quase R$400. E, como falei, essas vacinas combinadas são capazes de imunizar contra outras doenças além de difteria, tétano e coqueluche, quando combinadas. E atualmente a DTP-A só está disponível na rede pública para gestantes. Os demais utilizam a pentavalente, contendo DTP, e o DT e o DT infantil, adulto infantil. Perdão, infantil é DT com letra maiúscula. Por isso eu coloquei aqui o Zé Gotinha, fazendo sinal de negativo, porque se a gente for pensar, é praticamente inviável para uma família padrão no Brasil sustentar essas vacinas. Se a gente for pensar, talvez R$200 possa ser que eu consiga sustentar, mas não é só o tétano, coqueluche e difteria, são diversas outras vacinas que estão disponíveis no calendário vacinal gratuitamente pelo SUS.
Então, tem doenças que você toma vacina anualmente, então fica praticamente sustentável para uma família padrão aqui do Brasil, né? Por isso a gente tem que pensar na importância do SUS e o impacto que o SUS tem na saúde, na promoção de saúde e bem-estar para essas famílias. Imagina como estaria um quadro epidemiológico dessas doenças e de outras doenças, caso não existisse um sistema único de saúde para oferecer essa vacina, esses imunizantes. A gente tem que pensar que o SUS ele é o único sistema de saúde público no mundo que atende quase 200 milhões de pessoas, sendo que dessas pessoas, 80% dependem exclusivamente do SUS, desse sistema, para qualquer atendimento de saúde. Então é importante que a gente defenda o SUS. E agora a gente vai seguir aqui o Zagotinha fazendo coração, e a gente vai seguir falando dos aspectos das doenças, da vacinação e assim por diante. Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal. Meu nome é Fabrício e vamos dar continuidade à análise da vacina tríplice bacteriana, com ênfase agora nas doenças. Bom, a difteria, segundo a Fiocruz, é uma doença bacteriana aguda, tendo lesões características, como as membranas branco-acinzentadas aderentes, que estão circundadas por processos inflamatórios, e vão atuar de forma invasora às estruturas vizinhas, principalmente a amígdala, laringe, podendo chegar até o nariz. Pessoas infectadas, com essa bactéria, elas podem apresentar febre, cansaço, palidez e a típica dor na garganta. Como é que podemos ver nessa imagem uma garganta saudável e uma garganta de uma pessoa com difteria? Podemos ver as placas acinzentadas, principalmente aqui na região da garganta, laringe, com uma tendência de sobreposição das amígdalas. Como aspecto microbiológico, podemos dizer que o agente transmissor é o Corynebacterium diphtheriae, que é um bastonete gram-positivo de crescimento aeróbico imóvel, conforme a literatura. Tem como principal diagnóstico o isolamento e identificação dessa bactéria através de uma coleta de suave da nasofaringe. A transmissão ocorre principalmente de pessoa contaminada para pessoa não contaminada, podendo também ocorrer por objetos contaminados pela secreção da orofaringe ou de lesões de pessoas contaminadas. O perfil epidemiológico, segundo a Fiocruz, ele tem uma época um pouco sazonal, principalmente em meses mais frios. Uma revisão da literatura demonstrou que o acometimento principal é no sexo feminino, na faixa etária de em torno de 15 anos. Isso não quer dizer que pessoas fora dessa faixa etária e de outro sexo não possam não possam ser infectados por essa bactéria. Bom, em 2010, o Ministério da Saúde emitiu um alerta dizendo que estava ocorrendo uma mudança no perfil clínico e epidemiológico dessa doença, como a ausência das pseudomembranas, o desvio da faixa etária, e esse estudo, uma revisão da literatura, ela avaliava justamente o aumento da incidência da difteria zoonótica, que é através de uma outra espécie dessa bactéria. Bom, a era pré-vacinal ela era uma era de alta transmissibilidade que foi reduzindo com a implementação da Anvisa. Contudo, países aqui, principalmente da América, como a Venezuela e o Haiti, apresentaram alguns surtos em 2016 e em 2014, o que faz com que o Brasil tenha que estar sempre alerta, devido a, por exemplo, a Venezuela fazer fronteira com o Brasil, os processos migratórios. Então é importante que o Brasil sempre esteja alerta a casos da difteria no Brasil. Bom, analisando o gráfico, é possível perceber que o coeficiente de incidência ele foi caindo com o passar dos anos, conforme houve um aumento da cobertura vacinal. Claro que aqui em 2010 podemos ver uma alta, que se trata de um surto que ocorreu no Maranhão nessa época. Contudo, vemos aqui em 2018, mais uma vez, essa tendência de queda do coeficiente de incidência, que representa apenas um caso positivado em Pernambuco, tendo visto que foram 31 casos notificados como suspeitos, mas apenas um foi confirmado como de fato difteria. Dentro dos tratamentos que podemos analisar, a vacina é a principal forma de prevenção, mas os tratamentos eles se baseiam no uso de antibióticos, como a eritromicina, penicilina endovenosa, penicilina intramuscular, famosa bezetacil, comumente por um período de 14 dias. Além disso, o soro antifitérico ele é produzido pelo Instituto Butantan, disponibilizado pelo Ministério da Saúde como uma forma de tratamento dessa doença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Danilo e eu estou dando continuidade à análise da vacina da tríplice bacteriana
que previne difteria, tétano e coqueluche. Estarei falando um pouquinho mais sobre o tétano. O tétano é uma infecção aguda e grave causada pela toxina do bacilo tetânico que entra no organismo através de fragmentos ou lesões na pele. Também é importante frisar que a transmissão não se dá de pessoa para pessoa. O tétano ele possui sintomas como espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitações. Falando um pouquinho sobre os aspectos microbiológicos, o agente etiológico é a toxina do Clostridium tetani, que é um bacilo gram-positivo esporulado anaeróbio, ou seja, ele consegue sobreviver mesmo com a ausência do oxigênio, e pode sobreviver também no meio ambiente por vários anos. O seu diagnóstico é essencialmente clínico, não dependente de confirmação laboratorial. É necessário considerar no seu diagnóstico do tétano se o paciente apresenta rigidez muscular e espasmos sem explicação. Também é muito importante analisar o seu histórico, sabendo se o paciente se envolveu recentemente em acidente com objetos perfurantes, causando lesões. Em pacientes acima de 28 dias, é comum apresentar um ou mais sintomas, sendo eles disfagia, riso sardônico, rigidez abdominal e contratura da musculatura paravertebral e cervical. A transmissão do tétano ela se dá pela perfuração ou lesão, seguida da introdução dos esporos da bactéria no ferimento. Os materiais perfurantes podem estar contaminados com terra, fezes animais ou humanas e até mesmo poeira. Não somente materiais enferrujados podem causar tétano. No caso do tétano neonatal, o instrumento sujo durante o corte do cordão umbilical pode gerar tétano na criança. Falando um pouquinho do seu caráter epidemiológico, segundo o informe de 2006 do Ministério da Saúde, ele pode acometer homens, mulheres e crianças, independente da idade. É muito comum em países subdesenvolvidos, apresentando alta letalidade. 30 a cada 100 pessoas que adoecem morrem. É muito raro em países da Europa e América do Norte. No Brasil, é possível observar uma tendência de queda, como podemos ver no gráfico a seguir. Em 1982, foram confirmados 2.226 casos, com taxa de incidência de 1,8 por 100 mil habitantes. Em 1992, 10 anos depois, são confirmados 1.312 casos, com taxa de incidência de 0,88 por 100 mil habitantes. É possível observar uma redução de 59% em apenas uma década. Já mais para frente, em 2002, 608 casos são confirmados, gerando uma taxa de incidência de 0,35 por 100 mil habitantes. Em 2007, é vista a menor taxa de incidência já observada em relação às anteriores, sendo 0,16 por 100 mil habitantes. Esse mesmo informe da Ministério da Saúde de 2016 também fala que em 2015, de 509 casos notificados, 285 foram confirmados, sendo o maior número de casos observados em Minas Gerais, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul. Região Nordeste foi a maior concentração de casos confirmados. Também em 2015, foi verificado que a faixa etária que teve o maior acometimento da doença foi entre 35 e 79 anos. E esse número representa 72% de todos os casos do ano. Os dados coletados nessa pesquisa apontam que a doença possui uma taxa de letalidade de 33% em todo o país. Falando agora do seu tratamento, a vacina é a única forma de proteção. No entanto, mesmo quem já foi contaminado não mantém os anticorpos. A prevenção da variante neonatal é feita com a vacinação de mulheres com idade fértil, entre 12 e 49 anos. Segundo um relato de caso clínico, a abordagem terapêutica essencial para essa doença é a limpeza da ferida, sedação, bloqueio muscular, suporte ventilatório e antibioterapia. Neste caso relatado, o paciente começou o tratamento com amoxicilina e ácido clavulânico e também imunoglobulina antitetânica. Ele voltou ao serviço de urgência, onde se observou uma melhora na rigidez após a administração de um benzodiazepínico e a introdução de metronidazol. Olá, meu nome é Larissa e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a doença coqueluche. É uma doença infecciosa que acomete o sistema respiratório e apresenta 3 fases evolutivas. A primeira fase é a fase catarral, que ela pode ser muito bem confundida com uma gripe normal, porque os seus sintomas são febre, coriza, mal-estar e tosse seca.
A segunda fase, a fase paroxística, o doente ele percebe um aumento na gravidade da doença e na frequência das tosses. E também começa a ser expelida pelas narinas e por vômito uma secreção viscosa. Ela pode ocorrer de 10 a 14 dias após o contágio com essa bactéria. A terceira fase, a fase convalescente, é a fase onde os sintomas geralmente diminuem. E pode ocorrer a partir da 4ª semana, e essa doença tem uma duração aproximada de 7 semanas. Bebês menores de 6 meses, eles estão mais propensos a pegar a forma grave dessa doença, que resulta em pneumonia, convulsões, desidratação e até mesmo levar à morte. Nesse quadro a gente vê um resumo sobre como se adquire a doença, quais são os sintomas, os tipos de tratamento e as formas de contágio. Mas eu vou falar mais sobre isso mais à frente. A coqueluche ela é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que é um bacilo aeróbico, não surpreendentemente tem mais afinidade pelo sistema respiratório, e o diagnóstico clínico é feito quando o paciente tem mais de 2 semanas de tosse, guincho inspiratório com vômitos sem causa aparente. Também pode ser feito o isolamento da bactéria no paciente para saber se ela está presente ou não. A transmissão ela acontece como quase todas as doenças do trato respiratório, que são transmitidas por contato direto com a pessoa infectada, através de gotículas de saliva, tosse, espirro ou até mesmo pela fala. A coqueluche ela também pode ser transmitida pelo contato com objetos que tiveram contato com o paciente doente. E a fase catarral, a primeira fase, é a fase onde existe a maior possibilidade de transmissão. Essa doença, ela é uma doença de distribuição mundial, ou seja, a gente consegue encontrar ela no mundo inteiro. E no próximo slide eu vou mostrar um pouco como foi os dados de vigilância epidemiológica dela no Brasil, a partir dos anos 90. Aqui a gente consegue ver que a gente tem um pico bem grande de coqueluche de incidência no Brasil. E aí, conforme a cobertura vacinal ela foi crescendo, inversamente proporcional, o coeficiente de incidência também foi diminuindo. Aí a gente vê aqui que até 1995 ele manteve mais ou menos o decaimento, e a partir dos anos 2000, final dos anos 90, ele se manteve bem baixo, até 2010, onde o coeficiente de incidência era menor do que 0,5 casos por 100 mil habitantes. Só que a partir de 2011, o Brasil experimentou uma reemergência da coqueluche e isso desencadeou muitas ações de saúde pública, já que o perfil epidemiológico dessa doença ele tinha mudado. Aonde eram crianças que pegavam mais, aqui começaram adultos e adolescentes pegarem, e uma mudança no perfil epidemiológico também ocorreu, aonde a maior taxa de transmissão era de mãe para filho. A partir de 2015 começou a cair de novo, chegando agora no meio da década em 0,6 casos por 100 mil habitantes. Os tratamentos para coqueluche, eles são recomendados que o lactente, quando ele pega, ele seja isolado e mantido no isolamento até que complete 5 dias de antibiótico. Os antibióticos usados são os antibióticos macrolídeos, que são administrados preferencialmente na primeira fase. Quando ele é começado tardiamente, após o período da fase catarral, o tratamento ele só é feito para impedir a transmissão da doença. Aqui nessa tabela, a gente consegue ver quais são as doses recomendadas, que são a azitromicina, eritromicina e clindamicina, a idade do paciente, aqui a dose do fármaco que vai ser utilizado por peso e qual é o tempo de tratamento, que varia de 5 a 14 dias. Olá pessoal, eu me chamo Raquel. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre tríplice bacteriana,
né? Hoje em dia, nós temos diferentes disponíveis formas da vacina DTP contra tétano, coqueluche e difteria. Na rede pública, nós temos disponível a vacina DTP-W, que inclui a bactéria Bordetella pertussis, o agente causador da coqueluche, na sua forma inteira e inativada. Na rede privada, por sua vez, nós encontramos a forma acelular da vacina, ou seja, essa vacina não contém mais a bactéria inteira, mas sim proteínas componentes da cápsula da bactéria Bordetella pertussis altamente purificada. Na rede privada, essa vacina, a celular, apresenta dois diferentes tipos, que é o tipo infantil e o tipo adulto. O tipo adulto ele apresenta uma quantidade menor do toxoide difterico e de componentes da Bordetella pertussis que a vacina infantil. É importante ressaltar que ambas as vacinas, tanto oferecida pela rede privada quanto oferecida pela rede pública, apresentam a mesma eficácia, porém, a vacina oferecida pela rede privada oferece como vantagem efeitos adversos menos frequentes e menos intensos que a vacina DTP-W oferecida pela rede pública. Falando um pouquinho da vacina DTP-W, que é oferecida pela rede pública, é uma vacina inativada, ou seja, ela é incapaz de transmitir a doença e é composta pelos toxoides difterico e tetânico, além da bactéria Bordetella pertussis morta. O esquema de vacinação consiste em 3 doses que devem ser administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade via intramuscular, e após essas doses ainda devem ser administradas 2 doses de reforço, uma aos 15 meses e a segunda dos 4 aos 6 anos de idade. O primeiro reforço deve ser administrado com um intervalo mínimo de 6 meses após a última dose. No caso de crianças maiores de 15 meses e menores de 7 anos de idade que ainda não tenham tomado nenhuma dose de reforço, deve-se administrar a primeira dose e agendar a segunda, respeitando o intervalo de 6 meses entre as doses. E deve ser também respeitado a idade, porque ambas as vacinas, tanto a oferecida pela rede pública quanto a vacina oferecida pela rede privada, são contraindicadas para crianças maiores de 7 anos, então esse prazo também deve ser respeitado na hora de agendar essa segunda dose de reforço. Falando um pouquinho sobre a DTP infantil oferecida pela rede privada, além de ser contraindicada para crianças maiores de 7 anos, como a gente acabou de falar, também é contraindicada para crianças que apresentaram algum tipo de reação alérgica a algum componente da vacina, caso tenham tomado uma dose da vacina anterior. E também é contraindicada para crianças que apresentaram caso de encefalopatia nos 7 dias após a administração da vacina, contendo componentes da Bordetella pertussis. O esquema de doses também é similar, 3 doses dos 2, 4 a 6 meses de idade, com 2 doses de reforço dos 15 aos 18 meses e dos 4 aos 5 anos. Com relação aos efeitos adversos, como nós falamos, são os mesmos, porém menos frequentes e menos intensos. A vacina DTP infantil oferecida pela rede privada pode ser encontrada em qualquer serviço privado de vacinação para crianças menores de 7 anos ou nos centros de referência para imunobiológicos especiais, que é um centro para crianças, com até 7 anos de idade que não pode utilizar a vacina oferecida pela rede pública por apresentar situações de imunodepressão, fatores de risco, como doenças crônicas ou neurológicas, ou reações adversas, como convulsões ou episódio hipotônico hiporresponsivo, ao tomar a vacina DTP-W oferecida pela rede pública. Falando um pouquinho sobre as reações adversas, são reações que podem se manifestar localmente ou de forma sistêmica. No local de aplicação, é muito comum reações adversas como dor, vermelhidão, calor, inchaço, endurecimento, pode aparecer nódulos que desaparecem com o correr do tempo. Também, entre as manifestações sistêmicas, nós temos a ocorrência de febre nas primeiras 24 horas após a vacinação, perda do apetite, vômito, irritabilidade, choro persistente nas primeiras 24 horas após a vacinação, a gente sabe que a criança fica meio enjoadinha. Pode acontecer também um episódio hipotônico hiporresponsivo, que é uma reação rara, ocorre geralmente nas primeiras 48 horas após a administração da primeira dose. É um quadro caracterizado por palidez, diminuição do tônus muscular, diminuição ou ausência da resposta a estímulos externos e perda da consciência. É um quadro muito angustiante, mas geralmente não deixa sequelas na criança. Assim como a convulsão, que também pode durar de poucos minutos até um pouco mais de 15 minutos. Em caso de convulsão, nas primeiras 72 horas, as próximas doses devem ser feitas com a vacina acelular, disponíveis no Centro de Referência para Imunobiológicos especiais. Pode acontecer também cefalopatia, reações alérgicas, que são reações de hipersensibilidade extremamente raras. Caso se manifeste esse efeito adverso, é contraindicado a administração de qualquer vacina que contenha algum dos componentes da vacina DTP-W. Falando um pouquinho da vacina oferecida pela rede privada do tipo adulto, ela é indicada para gestantes e para o reforço das vacinas em crianças a partir de 3 anos de idade, assim como reforço na adolescência ou na fase adulta. Como citado anteriormente, é contraindicada para crianças que apresentaram alguma reação alérgica após a dose da vacina DTP anterior. O esquema das doses é um pouco diferenciado, é recomendado para o reforço aos 4 ou 5 anos de idade, assim como reforço na adolescência e na fase adulta. No caso de gestantes, deve ser administrada uma dose da vacina a cada gestação a partir da 20ª semana. Caso isso não seja possível, a vacinação durante a gravidez, essa vacina deve ser administrada o quanto antes do período pós-parto.
Entre as reações adversas dessa vacina, nós temos febre, vômito, sonolência, náuseas, irritabilidade, manifestações locais que são extremamente comuns e reações de hipersensibilidade que são muito raras. Essa vacina ela é indicada assim como para gestantes, mas também para profissionais de saúde que têm contato com recém-nascidos ou crianças menores de 1 ano. Então, profissionais de saúde que trabalham em maternidades, unidades neonatais, precisam tomar essa vacina. E ela é encontrada também em serviços privados de vacinação e nas unidades básicas de saúde. Sobre os cuidados pós-vacinação, pode utilizar compressas frias no local da aplicação para aliviar a dor e inflamação. Em caso de uma reação adversa muito prolongada, geralmente por mais de 72 horas, o local que performou o serviço da vacina deve ser notificado para que seja investigada a possibilidade de outras causas. E no caso de eventos adversos muito intensos ou inesperados, também devem ser notificados. É de extrema importância. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.